todos, que Deus ilumine, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Depois do dia de Pentecoste, nós cremos que você não é mais a mesma pessoa. Inclusive, nós gostaríamos que você compartilhasse a sua experiência. Você que recebeu o Espírito Santo, ligue para o Pastor Online, mande o seu vídeo, o seu testemunho. Nós temos esses números aqui do WhatsApp, que é o 925 33 53 22. Você pode mandar o seu vídeo nesse WhatsApp, explicando a sua experiência do dia 24. Como foi o seu domingo de Pentecoste? Você que se preparou, jejuou, se desligou do mundo, você se preparou para o grande dia, o dia do seu casamento com Deus. É muito forte, meu amigo, minha amiga, o que Deus fez e continua a fazer na vida daqueles que estão a se entregar. Para você que diz, olha, eu não recebi o Espírito Santo, como é que eu faço? Você pode continuar. Para nós, o dia de Pentecoste é todos os dias. Desde que haja uma entrega de corpo, alma e espírito, você tem a oportunidade de receber o Espírito Santo. Não importa se é segunda-feira, se é terça, se é quarta, não importa o dia. O dia que você se dispor a buscar com todas as suas forças e cumprindo aquilo que é a palavra de Deus, eu tenho a certeza que você vai receber o Espírito Santo. Você vai receber Deus na sua vida. E quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, tudo muda. A nossa vida muda. Os nossos pensamentos mudam. A nossa forma de reagir também muda. Você vê que a Maria era explosiva, era reativa, era sentimental. Mas hoje ela não se vê mais assim. Agora, como é possível mudar da noite para o dia? Isso é mesmo obra do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus entra na vida de uma pessoa, a mente se transforma. A mente muda completamente. E Deus quer e vai fazer. Agora, você que diz, como eu saberei que recebi o Espírito Santo na minha vida? Esse é o nosso tema. Vamos ler o livro de Romanos. Romanos, no capítulo 8, versículo 16. Coloca aí, produção, por gentileza. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o líder espiritual que vai determinar ou dizer que você tem o Espírito Santo. Não. O Espírito de Deus testifica no teu espírito. Ou seja, ele te dá a certeza de que você nasceu de Deus, que você teve um encontro com Deus, que você é filho, é filha. E quando o próprio Espírito de Deus fala na primeira pessoa com a pessoa, não resta dúvida. A pessoa não fica na igreja pensando, será que eu tenho o Espírito Santo? Será que eu conheço a Deus? Será que eu sou de Deus? Não. Ela sabe que é de Deus. Ela sabe que tem Deus dentro de si. Porque o Espírito de Deus confirmou no espírito dela que ela tem Deus. É o que está escrito aqui no livro de Romanos. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos, que somos nascidos, que tivemos um encontro, que tivemos um casamento com Deus. É isso que acontece na vida das pessoas. Agora, eu tenho aqui 3
características que demonstram de fato se a pessoa é ou não selada com o Espírito Santo, que eu queria que você lesse comigo. O primeiro é: a pessoa passa a querer agradar a Deus naturalmente. Enquanto a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, para agradar a Deus, ela precisa fazer um grande esforço, ela precisa se esforçar, ela precisa se controlar, vigiar. Não posso falar isso, não posso agir dessa maneira. Abre para mim, por favor, produção. Não posso falar isso, não posso reagir dessa forma, não posso, tenho que vigiar mais, tenho que me controlar mais. Há um esforço tremendo para a pessoa não errar. Ou seja, o obedecer à palavra de Deus, para quem não é batizado com o Espírito Santo, não é algo natural, é algo forçado. Vir à igreja é algo forçado. Atender o próximo é algo forçado. Amar o próximo é algo forçado. Fazer o bem, a pessoa se sente obrigada. Quer dizer, pessoas que até fazem, mas não está dentro delas, porque não faz parte da sua natureza. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a nossa natureza passa a ser a natureza divina, a natureza de Deus. Então, o agradar a Deus é algo natural. Um temor a Deus toma conta da pessoa e ela passa a ter prazer em agradar a Deus e temor de desagradá-lo. Ou seja, aquele temor que a pessoa tem diante de Deus não pode ser comparado ao medo, não. É o respeito. É a pessoa olhar Deus como seu Senhor. E porque o seu Senhor, ele deve reverência, deve respeito, deve submissão, sujeição e obedece. Mas tudo de forma natural, sem se sentir obrigado, até porque Deus não é nenhum ditador. Deus sempre nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha. Mas quando a natureza divina, a natureza de Deus está dentro de nós, obedecer é como beber água. Obedecer é como beber água. A segunda característica que mostra que você recebeu o Espírito Santo é passar a ter o caráter de Deus. Você passa a ter o caráter de Deus. Aí diz: não vive mais na mentira, engano, egoísmo, orgulho, carnalidade, etc. Passa a viver na ordem, disciplina e equilíbrio, pois estas virtudes caracterizam o reino de Deus. Eu não sei se o senhor ou a senhora já deve ter ouvido esse ditado: filho de peixe, peixinho é. Por quê? Porque traz as mesmas características do peixe. O filho tem que ter as características do pai. Quem é Deus? Como é Deus? Será que Deus é orgulhoso? Será que Deus é mentiroso? Não. Pelo contrário. Deus ama. Deus ama. E essas características que Deus tem passa a fazer parte do Filho. Passa a fazer parte de quem recebeu o Espírito Santo. Então a pessoa deixa de ser orgulhosa, mentirosa, enganadora, trapaceira. A pessoa deixa de ser aquela pessoa que vive na carne, que vive inclinada para as coisas do mundo, as coisas que nos fazem se perder. E a pessoa passa então a viver de acordo com a vontade de Deus, porque o caráter de Deus está nela. O caráter de Deus está dentro dela. É isso que Deus ele quer que eu e você sejamos. Seja você membro, obreiro, evangelista, pastor.
Se você é nascido, nascida de Deus, de verdade, então, obrigatoriamente, dentro de você precisa ter o caráter divino, o caráter de Deus. Se você recebeu o Espírito Santo, claro. E uma coisa que deve ser esclarecido. Não te aventures fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Porque imagina, você vai servir a Deus, mas você não tem o caráter de Deus. Você vai passar apenas informações. Você vai passar aquilo que você aprendeu na escola de teologia. Mas Deus não vai falar através da sua boca. Deus não vai falar através do seu trabalho pastoral. Então, quem decide servir a Deus como pastor, obreiro, como evangelista, precisa ter o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Não basta ser formado, não basta ter o doutoramento em teologia. Se você pensa que isso é suficiente, você está enganado. Você precisa do poder do Espírito Santo dentro de você. E uma vez tendo isso, você terá o caráter de Deus. E esse caráter levará o senhor, a senhora, a ser o que nós vamos ler agora no terceiro passo, que diz aqui, a pessoa passa a ser testemunha de Jesus aonde vai. Então, quem é a testemunha? Vamos decifrar. É aquela pessoa que presenciou o ato, tem detalhes e pode depor. A testemunha tem autoridade para depor, para falar da situação. Não podemos pegar alguém para testemunhar algo que não sabe nada, que não conhece, não viu. E quando nós recebemos o Espírito Santo, então passamos a ser essa testemunha. Aquela pessoa que vai passar para as gerações futuras e para todos que a ouvem o testemunho, como quem esteve presente tanto na crucificação como na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Essa testemunha faz com que as pessoas que olham para ela consigam ver Jesus. Consigam ver Jesus na fala, no comportamento, no caráter. Consigam ver Jesus na vida dela. Imagina eu dizer que tenho o Espírito Santo, mas sou um mau caráter dentro de casa, dentro da família. Não respeito a esposa, não cuido dos filhos, roubo na empresa, engano o patrão. A pergunta é, eu estou sendo testemunha viva de Jesus? Claro que não. Mas quando o meu comportamento, o meu caráter, a minha vida é exemplar, então eu estou sendo testemunha de Jesus. E do ponto de vista prático, é o que está escrito aqui. O principal motivo do batismo no Espírito Santo é mostrar aos perdidos desse mundo a salvação. Quem tem o Espírito Santo tem a prática, o amor pelas almas, cumpre o ID de Deus em todas as oportunidades. Aí vem o desejo do ganho de almas. Por isso, muitos, após receberem o Espírito Santo, têm o desejo enorme de servir, como obreiro, como evangelista, como pastor, como missionário, porque o próprio Espírito Santo cobra. O próprio Espírito Santo chama a pessoa, cobra a pessoa. Ela quer compartilhar a alegria, a paz que recebeu com outras pessoas. Então, sempre que tem a oportunidade de falar de Jesus, ela fala, ela entrega,
ela dá, porque hoje ela entende que o Espírito Santo estando dentro dela vem cumprir um propósito, que é o propósito do ID, que é o propósito do ganho de almas. Já segue o Facebook do Bispo Alberto II? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto II e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.